Grande Sampa, o espaço de Antônio Carvalho para a conversinha ao pé de ouvido. O José Benedito Oliveira de Campinas. Você faz uma colocação aqui que dá a chance a gente falar um pouco mais a respeito desse assunto. Ele diz aqui: o que aconteceu com Atlântida? A cidade foi tragada pelo mar. Falam que ficava na Grécia. A Atlântida, o que ele fala aqui? Os incas, né? Os maias e tal. É um mistério até hoje. É mistério para quem quer continuar tudo no mistério. Se você numa escola esotérica, você estuda os maias, os atlantes, os astecas do México. Quando os espanhóis chegaram no México, se espantaram com a cidade do México. Era mais bonita que Madrid. E outra, já encontraram uma profecia lá, dizendo que os brancos iam chegar lá, navio, etc., e destruir tudo, conforme destruíram mesmo, né? E já existia uma profecia entre eles. E tem inclusive um livro escrito pelo ex-presidente da República do México, Rafael Trujillo. Esse livro chama-se Quetzalcoatl, a serpente irisiforme. Simbologicamente falando, diz que apareceu um brancão lá no meio daqueles nativos da época, que se chamavam astecas, um indivíduo amarrado a uma cruz, loiro, dos olhos verdes e tal, né? Você que tá aí, você que é negro, mulato ou qualquer coisa, né? Já deve estar pensando, tá discriminando, por que não aparece um negro amarrado na cruz? Porque o negro é a raça mais antiga que tem no planeta, né? Você teria que buscar em constelações muito distantes da Terra para você ver os anjos negros da Lemúria antiga. Entendeu como é que é a história? Não tem discriminação, coisa nenhuma. Uma vez eu recebi um e-mail, possivelmente de uma pessoa negra, falando isso aí. Mas só tem branco, só tem... Claro. Depois que uma raça passa aqui pelo planeta, ela vai embora, porque ela nós estamos no céu. Nós somos estrelas do céu, anjos, né? A luzinha são... essa luzinha que brilha no espaço, né? Ela está no peito de seres angelicais, que ficam voando pelo espaço, é tudo aqui mesmo. Uma vez até perguntaram ao Papa, que estão tentando canonizar rapidamente, o João Paulo II, né? Sobre os anjos. Existem os anjos... E ele disse assim, existem. E aí um cardeal entrou em socorro ao Papa e falou, isso são mais que as estrelas do céu. E são mesmo, aí que tá. É que nós viemos de cima. Você só vai ter certeza disso, você que tá ouvindo aí, o Carvalho falando isso todo dia, te enchendo o saco, o dia que você conseguir enxergar no plano físico-mental abstrato. Aí você vai ver lá em cima. Aqui na Terra tem um punhado de gente que enxerga nesse plano. Então esse punhadinho de gente vê. E acredita, porque tá vendo, né? Agora é a mesma coisa, eu não vou acreditar no oxigênio, eu tava até brincando com o Zancopé agora há pouco, né? A gente não vê o oxigênio e acredita nele, porque você tá respirando. Como é que você para de respirar, morre, né? E você não tá vendo o ar. Você é obrigado a acreditar nele, porque você o sente passando por você. E o dia que você sentir intuicionalmente falando, né, ligado ao chakra da testa, que equivale à chamada terceira visão, a glândula pineal, quando você receber por ali o conhecimento direto, você não terá dúvida alguma de coisa alguma. Aquilo vem, você tem certeza. Só que quando você tentar transformar em palavras para explicar para as outras pessoas aquilo que você está vendo por ali, você não vai conseguir. Porque não tem jeito, não há como verbalizar certas verdades superiores. E eu tô falando tudo isso por quê? Porque tudo tá ligado. A Lemúria é anterior à Atlântida. Você tem algum resquício da Lemúria aqui? Para quem estuda isso, tem. Os gigantes da Ilha de Páscoa. Os lemurianos eram maiores que aqueles gigantes ainda. Tinha lemuriano com 60 metros de altura, mas como é que eles eram? Não tinham corpo que nem nós, né? 3 dedos em cada mão, 3 em cada pé. Houve época de ter gigante com um olho só na testa também, o ciclope, né? E tínhamos um formato como um dinossauro também, mas andávamos de 2, já era uma programação para a gente chegar até onde a gente estava aqui. E você pode até perguntar, mas cadê as grandes hierarquias, né? Que trabalharam o ser humano, os Kumaras, aquela turma toda da grande fraternidade, né?
que é branca e negra ao mesmo tempo. Você tem a branca e a negra porque sempre tem que ter oposição, senão não tem sentido. Eram os mesmos seres encarnados aqui. O ser humano é a divindade encarnada e não sabe disso. Quando a maçonaria fala no Supremo Arquiteto, no Gadu, por exemplo, o grande arquiteto do universo, né? Nós temos que nos referir, porque não existe um Supremo Arquiteto, são 7. São 7 autogerados ou as 7 sefirotes de baixo, que as 3 de cima são do plano arquetipal. Esse Gadu, esse grande arquiteto do universo, é o que chefia um dia da criação. Ele é o grande executivo e construtor do universo. É o chefe de uma lagarta ou de uma nave espacial do tamanho de um continente inteiro que viaja no escuro do céu, já falamos aqui, e cheio de naves menores dentro, com discos voadores e o diabo a 4. Como é que eu vou provar isso tudo para você, né? É complicado. Você pega um livro antiquíssimo chamado Mahabharata, e do final da Atlântida, mas que conta a saga da raça ariana, que começou pela tradição esotérica. Blavatsky ensina isso também, na meseta do Pamir, na Índia, 1 milhão de anos atrás. Começaram a nascer umas crianças com 5 dedos em cada mão, 5 em cada pé, com aquilo que seria o início do olfato, porque os atlantes não tinham olfato, não tinham células especializadas em sentir cheiro, né? E por isso eles viviam numa porcariada danada, porque se você não tem glândulas olfativas, você pode viver num chiqueiro. Você não precisa de perfume, não precisa de coisa, você não sente cheiro, ou não, né? Mas só que você tem que mexer em tudo, né? Para que o indivíduo possa desenvolver o olfato. Então vão mexendo lá de trás. Você mexe no mundo mineral, no reino vegetal, no reino animal, para chegar ao hominal. Senão não tem jeito, você tem que mexer em todos os reinos, um é suporte do outro. As raças também. A raça Atlante está assentada nas experiências da raça lemuriana, né? Que tradicionalmente se fala que tudo acabou no fogo. Agora, o que era Lemúria, meu amigo José Benedito de Oliveira de Campinas? A Lemúria era o planeta inteiro. Não tem esse negócio de cidade Atlante, não. A Atlântida era o planeta inteirinho. Inteiro era a Atlântida. A Atlântida, diferentemente da raça ariana, ela teve as 7 sub-raças dela, eu não lembro de cor, e não adianta ficar verbalizando muito aqui, uma verborragia chata em cima de você. As 7 sub-raças da raça Atlante, a 4ª raça, Travlates, Toltecas e, sei lá, Semitas. Semita é de lá, viu? Da 5ª sub-raça. O verdadeiro semita é de lá, da Atlântida. E os mongóis, por exemplo, eram a 7ª sub-raça. Veio tudo ao mesmo tempo. Porque isso aqui é um laboratório chamado Laboratório do Espírito Santo. Se você quiser chamar de Laboratório do Pedro Botelho, como dizia o professor Henrique Zé de Souza, pode. É dentro da Terra, noutra dimensão. Chamada Agartha local, não Agartha nave, grande, que comanda dia da criação, né? Quando você fala em Atlântida, Atlântida era uma 4ª experiência, onde os chamados deuses ou seres já tinham conseguido fabricar uns corpos para eles mesmos habitarem, né? E tinham conseguido fabricar um androidezinho chamado ser humano, mas com 4 dedos em cada mão ainda, 4 em cada pé e tal, e era o planeta inteiro. Mas resolveram passar de graça para esses seres a tecnologia infernal que eles trouxeram de outros dias da criação anteriores. Os Asuras, os Agnisvatas, os Barixades e alguns Jivas que já alcançaram redenção aqui na Terra. E passaram a tecnologia dos Vimanas, ou discos voadores, para eles. É por isso que a gente que estuda essa coisa fica achando engraçado as pessoas falar: seres extraterrestres, vem de... Não existe isso. Existem universos paralelos, não vamos ficar falando isso aqui a vida inteira, até um dia você poder descobrir por si próprio, porque não se convença pelo que eu estou falando também, não. Vá atrás do que eu estou dizendo aqui para provar que é tudo mentira o que o Carvalho está falando. Aliás, é tudo mentira mesmo, porque tudo que sai da mente é mentira, né? E se é mentira, não pode ser verdade absoluta. Como é que um ser relativo, que o ser humano, para surgir como vivente, ele tem que ser relativo. Relativo ao quê? A algo absoluto que o criou. É por isso que a gente chama o absoluto de absoluto, né? Ele não tem nem qualidades. Ele cria o quê? Cria o relativo, né? Mas o ser humano é muito mais relativo do que se imagina, porque ele não foi criado por um Deus único. Esse Deus único é uma vontade criativa, é um princípio criador inominado, sem sentido para a mente humana, né? Os filhos diletos desses seres que vão surgindo primeiro, é que vão meter a mão na massa.
Por exemplo, quem comanda o reino hominal hoje em dia é um ser chamado Satya Kumara. Satya Kumara é o reino nominal, né? Tem um tal de Ardhanarisha Kumara, como ensinar o professor Henrique Zé de Souza, que está se formando. Ele vai cuidar de nós daqui, de uns tempos para frente aí. Mas por enquanto ele está sendo criado por seres superiores a ele, como reflexo do chamado segundo trono. Por que eu estou falando tudo isso com Atlântida, ô José Benedito Oliveira? Porque tem tudo a ver. Nós somos anjos caídos. Os 7 espíritos planetários que a gente fala, que estão voando, os Mahashoans, né, que se identificam com os arcanjos da Igreja Católica, como Cassiel, Anael, Saquiel, Rafael, Samael, Gabriel e Micael, se identificam com a gente, né? Corresponde aos chakras nossos, coronal, frontal, do pescoço, o laríngeo, o cardíaco, o umbilical, o esplênico em cima do baço e o lá de baixo, que é o Muladhara, em cima do sexo. Eles estão todos em nós. O dia que o ser humano ficar pronto e acabado, mesmo que ele seja um androide hoje em dia, por enquanto, né? Ele vai ser a coisa mais importante. Ele é um ser feito com muito carinho, com muito amor pelos seres que nos constroem. Ele não é pouca porcaria, o ser humano, não. É que ele ainda é infantil, psicomentalmente infantil, ainda é um bobão ainda o ser humano. Por isso que ele não entende isso. A Atlântida era o planeta inteiro. A Atlântida, pela tradição esotérica, ela afundou em 4 vezes. Isso aí, várias escolas iniciáticas contam desse jeito. Você vai na Teosofia da Blavatsky, ela explica mais ou menos desse jeito. O professor Henrique Zé de Souza já contou um pouquinho diferente, porque cada um vai abrindo mais o livro dos mistérios da vida, dos universos paralelos, todos inclusive, né? O professor contava que o primeiro afundamento foi há 1 milhão de anos atrás, que corresponde ao início da raça ariana também, o maior de todos os afundamentos, 1 milhão de anos atrás. A ciência não pode engolir um negócio desse, né? É complicado, né? Mesmo porque você não vai encontrar restos dessa raça atlântida aqui. E se encontrar, você vai achar que é dinossauro, tiranossauro, algum réptil qualquer, que não é o ser humano, mas é sim, né? Porque quem estuda isso sabe disso. O segundo afundamento se deu em 750 mil antes de Cristo. O terceiro afundamento em 250 mil antes de Cristo. E por fim o último afundamento, que é esse a qual você se refere aqui, ó. Por que você falou aqui que a Atlântida era uma cidade que existia na Grécia? É porque o Platão fala isso no livro dele. Ele fala no livro A República, ele fala do afundamento da ilha de Poseidones, né? Mas onde tinha resquícios ainda de uns gigantes. Devia ter algum gigante lemuriano. Até hoje, de vez em quando você não encontra um cara com 2,40 m de altura aí entre nós, né? De onde vem um gigantão desse? Sei lá, né? Resquício ainda daquela turma, sei lá. Então, esse último afundamento corresponde a essa ilha de Poseidones, mas era uma ilha só. A Atlântida, na verdade, era tudo. Tanto que as terras brasileiras, por exemplo, que já afundaram, voltaram, né? São as terras mais antigas do globo. O Brasil é muito velho, muito velho. Até as montanhas nossas, como a Mantiqueira, em Tupi-Guarani, ela quer dizer manteigueira. Ela está esfarinhando toda. É por isso, quando chove, cai aquela ribanceira toda, fecha as estradas. Por quê? Você vai encontrar pouca rocha dura, né? No meio ali. É diferente do Himalaia, por exemplo, que é muito mais novo, né? Que lá foi formado por vulcões um tempo muito distante de nós, para trás, né? Mas em compensação a nossa aqui é muito mais antiga. Tanto que, acredite se quiser, Niterói e Rio de Janeiro tem a ver com Gomorra e Sodoma, né? Não estamos falando que você que mora em Niterói, no Rio de Janeiro, está em cidade do pecado, né? Isso é bobagem, isso não tem nada a ver, né? Aliás, pecado não existe, existe erro, e o ser humano só evolui de pecado em pecado, então, ou de erro em erro, de falha em falha, a caminho da verdade absoluta. A verdade absoluta, daqui a 6 septilhões e 34 mil anos, a gente vai descobrir o que é isso aí. Por enquanto, take it easy, boy.